bom dia, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem neste sexto domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas com as palavras do Antigo Testamento, palavras do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo 11, onde diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Iniciamos assim este culto em nome e na presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Assim como nós estamos, nós queremos nos achegar diante de Deus em oração. Oremos. Grandioso Deus, misericordioso Pai, é diante da Tua presença que nós nos achegamos humildemente, gratos por mais uma semana que nos presenteias, por mais um dia abençoado que nos dás, e pela dádiva de poder concretizar o Teu trabalho, em palavras, pensamentos, ações, realizando assim o que nos compete de acordo com os nossos dons. Também Te pedimos perdão pelas falhas que cometemos nos momentos em que mais gostaríamos de acertar, quando nos afastamos do Teu caminho e buscamos por caminhos incertos. Sê Tu, ó Deus, conosco, abençoando-nos e fortalecendo-nos. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, porque o pecado está em nós. Porém, no momento em que nos arrependemos, Cristo Jesus nos é fiel e justo. Ele vem a nós e nos concede o perdão de cada um dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino, nos preparando assim para ouvir a pregação da palavra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada
guarda de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel, apagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia a estação de fecundar o chão. Ouçamos a palavra do Evangelho, Evangelho de Mateus, o capítulo 13, os versículos 1 seguintes, onde diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos, crescendo, a sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, 70 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que nos diz a palavra bíblica indicada para nós no dia de hoje. Palavras do Evangelho de Mateus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, uma vez proferida, de acordo como diz o Antigo Testamento, palavras do profeta Isaías, o capítulo 55, a palavra proferida, ela não voltará vazia. Ou seja, aquilo que dissermos, aquilo que fizermos, nos traz também consequências, boas ou talvez não tão boas. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não é possível plantar arroz e colher feijão. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. A palavra do Evangelho no dia de hoje nos traz a semente, colocando-a como palavra, a palavra de Deus, a semente verdadeira que vem ao nosso coração, que frutifica e que faz a diferença, a transformação em nossa vida. Nossa vida, ela é transformada para o melhor, ou por vezes nós nos damos conta de que algo poderia ser diferente, de que algo deveria ser feito para que de fato a nossa vida possa ter sentido. Alguma vez você já se questionou como eu estou vivendo a minha vida? Eu busco ser feliz, eu busco ser uma pessoa realizada nas mais pequenas coisas, ou eu tenho tudo aparentemente, mas dentro de mim existe um imenso vazio, onde não há espaço para alegria, para felicidade plena naquilo que se faz. A palavra do Evangelho nos fala sobre a parábola da semeadura, a boa semente. A parábola conhecida por cada um de nós, onde Jesus fala sobre um semeador que sai para lançar sementes, para plantar. Porém, algumas dessas sementes caem à beira do caminho, onde vêm as aves e comem essas sementes. Outras sementes caem em solo rochoso, onde de repente vem o sol e acaba queimando a semente, impossibilitando-a de germinar. Outras sementes caem em meio aos espinhos, e à medida que elas começam a germinar, a crescer,
elas são sufocadas por aqueles espinhos e acabam não resistindo. Mas a parábola também nos fala da semente que caiu em solo fértil. E essa sim, ela germina, cresce e produz. Ao olharmos para a palavra bíblica, nós podemos também dizer que essa semente, ela vem a ser a palavra de Deus que não volta vazia. Você já ouviu a expressão, ainda que não concordem com uma palavra do que disseres, ainda assim diga o que você tem para dizer. Não deixa de dizer aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Quando por vezes nós precisamos orientar os nossos filhos, nem sempre eles vão concordar com tudo aquilo que dissermos, mas ainda assim diga, dê o teu conselho, a tua contribuição, de acordo com a tua experiência. A palavra bíblica do profeta Isaías nos diz que aquilo que nós falarmos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que nós realizamos com amor, com boa vontade, frutifica. Alguns dias atrás, recebi uma ligação de um casal que há mais ou menos 13 anos eu realizei o casamento deles. E nessa ligação, então, esse casal me agradecia pela palavra bíblica que eu havia proferido para eles naquela época. Já não recordava mais qual era a palavra que eu havia proferido naquele momento. Mas aquele casal, 13 anos depois, ainda lembrava quais eram as palavras bíblicas e o significado daquela palavra na vida conjugal de ambos. E de repente disseram, pastora, não teria como escolher um texto melhor, porque nós temos esse texto bem firme na nossa vida, no nosso dia a dia. E as palavras proferidas, elas não foram por nós esquecidas. Às vezes, nós não lembramos mais quais foram as palavras que dissemos, que proferimos, que evangelizamos. Porém, a palavra nos diz que ela não volta vazia. Ela faz a diferença. Ela transforma o coração. Ela transforma vidas. Como vem sendo essa palavra na tua comunidade, na tua vida? Quando nós conversamos com alguém, por telefone, pessoalmente, como nós direcionamos as palavras para outra pessoa? Refletimos antes de dizer aquilo que pretendemos dizer? Ou simplesmente falamos aquilo que pensamos, sem nem conferir por vezes se de fato é verdade aquilo que estamos dizendo? Tenho para mim que nós vivemos em uma época onde o WhatsApp, Facebook, tantas tecnologias, por vezes espalham coisas que nem têm um fundamento sólido. E às vezes bem mais rápido do que o que de fato nós fomos chamados a realizar. Como pessoas batizadas, como sacerdotes, nós somos chamados a plantar a boa semente, a lançar a boa semente, ou seja, a palavra de Deus. Não importa para quem. Às vezes dói o nosso coração quando nós nos ferimos ou nos machucamos com o espinho de alguém. E às vezes a vontade que temos é retribuir na mesma moeda. Se a pessoa nos feriu, então nós também vamos ferir, para que a pessoa sinta como é ferir alguém. Mas não é isso que a palavra de Deus pede de nós. A palavra nos pede que saibamos agir com sabedoria, com humildade, orar uns pelos outros, semear a boa semente, permitir que Cristo regue e permita que essa semente cresça e faça a diferença na nossa vida. Simplesmente fazer a parte que nos cabe, a parte que nos cabe
com amor e carinho. Nem sempre as coisas são como nós gostaríamos. Ao olharmos para as palavras do profeta Isaías, o sofrimento do povo no exílio babilônico, a falta de esperança e por vezes a falta de fé, onde então é proferida para eles a certeza de que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela transforma, ela faz a diferença, nos faz refletir como nós estamos vivendo hoje, diante de uma pandemia. Por vezes nós também passamos por momentos de incertezas, por momentos de depressão, por momentos onde gostaríamos que tudo fosse diferente. Percebemos pessoas perdendo seus empregos, algumas pessoas perdendo sua vida. Também ouvimos tantas situações que nos dói e machuca o coração. E é diante disso que Cristo nos lança um desafio: a jamais desistir da sua palavra. Viver a nossa vida através da esperança e através da fé no Cristo ressurreto. É Ele quem nos diz que aquilo que nós realizarmos, aquilo que nós fizermos, Ele nos concederá o crescimento e fará com que essa semente ela possa germinar em solo preparado para de fato recebê-la. Que assim também seja a nossa vida diante da comunidade cristã, quando retornarmos gradativamente às atividades. Alguns sínodos já retornaram às suas atividades aos poucos, não como era antes. No momento, o retorno vai ser aos poucos, com limitações, com restrições. Isso, por vezes, também vai nos deixar inseguros e tristes. E aí nos vem a palavra de Deus para dizer que a parte que nos compete, nós precisamos fazer a cada momento. Orar, colocar os nossos dons à disposição do reino de Deus e da sua justiça. Fazer o bem sem olhar a quem, até mesmo para aquelas pessoas que por vezes nos agridem. Até para essas pessoas nós somos chamados a mostrar que sabemos fazer a diferença, que podemos fazer melhor. Que ao longo da semana possamos refletir como está a nossa vida e como nós estamos permitindo que essa palavra possa frutificar em nossa vida. Estamos agindo assim como aquele que ouve a palavra, mas lá pelas tantas já nem sabe mais o que foi dito? Ou de repente nós permitimos que a palavra chegue ao nosso coração, mas as dúvidas, as incertezas e a falta de fé no dia a dia, aquilo que por vezes nós ouvimos, acaba tirando essa palavra do nosso coração? Ou nós somos como aquele campo preparado, onde verdadeiramente a palavra de Deus possa fazer morada e possa fazer diferença e possa transformar a nossa vida para melhor. Reflitamos sobre isso e tenhamos assim uma boa e abençoada semana, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então
achegamos assim diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, pastor amado, é diante da tua presença que nós nos achegamos humildemente, gratos por mais esse dia que tu nos dás, pela dádiva de ouvir a tua palavra, a qual não voltará vazia, mas sim que ela possa preencher a nossa vida, o nosso lar e transformar-nos para o bem da tua causa. Sê tu, ó Deus, conosco em momentos de incerteza, em momentos de insegurança e falta de fé, guiando-nos para o caminho certo, assim como teu Filho Cristo Jesus nos prometeu. Coloca sobre nós a tua bondosa e misericordiosa mão. Conduza-nos ao caminho que tu tens preparado. Orienta cada um e a cada uma de nós por meio do teu Evangelho. Isso nós te pedimos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção que vem do nosso bondoso e misericordioso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a tua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana, cheia de paz e de realizações. Finalizamos assim ouvindo a mais um belo hino. Amém. Campinas, verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor caminhos mais seguros.